寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né, a teoria de hoje é: e se Xinjiang fosse um país independente? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, Xinjiang, né, foi basicamente o último bastão de resistência na China continental do Kuomintang, né? Pois quando o Mao Tse-tung conseguiu tirar o Kuomintang da China continental, o Kuomintang ainda continuava existindo na região de Xinjiang até os anos 60, quando o Kuomintang por lá foi dissolvido, e depois aí eles tentaram declarar uma jihad contra o Mao Tse-tung, mas não deu certo, né? E bem, e desde então, né, o Xinjiang é uma área que briga aí por independência. E lógico, né, que durante toda a sua história teve uma clique, teve uma região autônoma ali meio que pró-soviético, depois foi retomado pelo Kuomintang. Enfim, né, foi ali uma região bem ali como fosse um barril de pólvora, né? Mas, né, como seria se essa região fosse um país independente? E é isso que nós vamos ver na teoria de hoje. E bem, né, no início aqui já temos, para começar, já temos 2 inícios. O primeiro, o Kuomintang ainda continua reinando em Xinjiang. Segundo, o Kuomintang já não existe mais em Xinjiang, né? E eu vou tentar intercalar esses dois aí para a teoria, para o vídeo não ficar muito grande. Então, primeiro vamos começar aí com a resistência do Kuomintang. Ok, né? A Guerra Civil Chinesa saiu, terminou. Porém, né, o Kai-shek e o Kuomintang da China foi ali para Taiwan. Já o Kuomintang aí do Ma Clique, eles conseguem resistir ao Mao Tse-tung durante os anos 50. E beleza, a partir de 1950 a 1951 não ia acontecer nada, né? O que provavelmente aconteceria seria que talvez, né, o Xinjiang poderia acabar fortalecendo, né, a questão do Tibete. Mesmo que ele não, sem ter muito exército, eles poderiam sim meio que ajudar o Tibete logisticamente. Não ia fazer muita diferença, mas poderia, né, de certa forma aí causar mais atrasos aí para o exército chinês, né? Afinal, o exército chinês, né, a intenção de Xinjiang seria meio que queimar o armamento chinês, né, para eles também se darem tempo aí deles se armarem. Já caso o Kuomintang não tivesse se estabelecido em Xinjiang, eu acredito que a prioridade maior do povo de Xinjiang seria meio que se armar, né, se reestruturar militarmente, economicamente, né, fazer uma reforma. Então, ao mesmo tempo, né, o Tibete continuaria do modo que está, mas, né, Xinjiang iria se preocupar em se armar. Bem, no final da Guerra das Coreias nada ia acontecer. Eu acredito que em 1955 as coisas poderiam começar a voltar a ficar feia ali na fronteira, né? Por quê? Bem, a partir desse momento, né, os Estados Unidos poderiam ajudar o Kuomintang de Xinjiang, né? Uma vez que poderia ser um peso ali contra a própria China. E dessa vez teremos um aliado, que ia funcionar tanto com um Xinjiang sem Kuomintang, quanto como um Xinjiang com Kuomintang.
que seria a própria União Soviética. Ué, como assim? Bem, isso se deve pelo fato, né, de que o Nikita Khrushchev, o Khrushchev, ele não gostava tanto aí do Mao Tse Tung e poderia ver no Kuomintang, ou em Xinjiang de um modo geral, né, um estado tampão, né, fazendo com que, né, o Mao Tse Tung se afaste da Rússia, né, e meio que tipo assim, ok, ele teria como invadir pela Manchúria? Teria, mas seria mais longe para chegar em Moscou, diferente de, sei lá, o Mao colocar as tropas ali em Xinjiang e de Xinjiang partir para Moscou, ou para o Cazaquistão, ou para qualquer outro tipo de república. Porém, ao mesmo tempo, a União Soviética, obviamente, ia ficar esperto, né? Porque eles iriam ter medo de qualquer tipo de interferência estrangeira. Então, nesse sentido, né, um Kuomintang 100% independente sem o Xinjiang 100% independente sem o Kuomintang poderia fazer com que, né, o povo de Xinjiang meio que mandasse armas ali, né, para o Turcomenistão, Quirguistão, países que fazem fronteira, né, uma vez que os próprios pessoal do Turcomenistão e Tajiquistão e coisas do gênero poderiam ver tipo em Xinjiang, né, uma forma aí tipo de opa, peraí, se eles lutaram a gente vai lutar também. Então nesse caso eu creio que a União Soviética iria preferir Xinjiang com o Kuomintang, né, pois o Kuomintang não ia poder se dar esse luxo de exportar a revolução, uma vez que eles estariam ocupados aí com a China, que nesse período, né, a China poderia sim estar fazendo diversos exercícios militares na fronteira ali com um Xinjiang independente. Porém, se o Xinjiang estivesse com o Kuomintang, as coisas seriam muito mais agressivas, né? E eventualmente aí poderia assim acabar rolando até mesmo algumas trocas de tiro entre fronteiras e provavelmente o Tibete aí também, né, já um Tibete chinês poderia ser algo mais prejudicial. Porém, né, como seria algo mais montanhoso, algo mais difícil de chegar até Xinjiang, provavelmente as coisas aí também não seriam tão urgentes quanto aí outros territórios chineses, né? Porém, já a questão também de fronteira, eu acho que já não teria tanto problema assim, né? Em um Xinjiang sem o Kuomintang, né? Porque ao mesmo tempo Mao Tse Tung ou outros líderes chineses, né? No tempo ainda seria o Mao Tse Tung, poderiam ver que tipo assim, tá, beleza, o Kuomintang já não existe mais, Xinjiang já não é uma ameaça tão direta. Por quê? Porque o Kuomintang de Xinjiang poderia sim tentar criar laços aí militares com os Estados Unidos, né? Seja por inteligência ou logística. Já o Xinjiang normal, sem Kuomintang, não teria laços tão assim com os Estados Unidos, né? Porque provavelmente ele iria estar cercado. Tibete, União Soviética, Mongólia e, né, outros países aí da União Soviética. Então seria meio que difícil eles fazerem isso. O problema, no caso, seria o Afeganistão. Mas o Afeganistão naquele momento também, né, era um país mais neutro, né, era um país mais na dele. Então um Kuomintang um Xinjiang sem Kuomintang, as coisas poderiam ser bem diferentes, né? Talvez poderiam sim ter exercícios, propagandas de reunificação, mas não seria algo tão agressivo. Eu acredito que durante a Revolução Cultural, acredito que sim, que as coisas poderiam ficar mais tensas, né? Que a situação poderia se inverter. Como assim? Justamente pelo fato, né, de que durante a Revolução Cultural, o Mao Tse Tung estava expurgando ali geral, né? E também tentando ali moldar ali os estados aí, as zonas autônomas, a sua cara. Então, se o Xinjiang tivesse aí um governo do Kuomintang, os Estados Unidos nunca iam deixar isso acontecer. Iam armar eles, iam até mesmo tentar jogar a União Soviética aí, né, nas ideias. Fala assim, ô Rússia, é o seguinte, se Xinjiang cair, né, e a China dominar ali, eles vão se voltar contra vocês. Então, não estou falando que
a União Soviética apoiaria o Kuomintang. Mas provavelmente a União Soviética faria sim alguma milícia pró-soviética, alguma milícia mais secular, né? Mesmo que não seja a favor do Kuomintang, mas sendo assim sempre contra a China, sempre contra o governo maoísta, tendo uma posição favorável à União Soviética. Então, nesse sentido, o Xinjiang ia estar bem defendido. Caso ele não tivesse o Kuomintang, né, aí talvez a União Soviética poderia tentar fomentar uma milícia ou outra, mas não seria algo tão, como eu posso dizer, algo tão bem defendido, né? Afinal, ia ter o próprio exército, ia ter o exército, ia ter a milícia, mas não ia ter um apoio pesado, isso que eu quis dizer. Então, né, ficaria algo meio precário. E sem contar que, durante esse tempo, ainda da Guerra Fria, com ou sem Kuomintang em Xinjiang, poderiam sim ter diversas escaramuças, né? Como confronto com milícias pró-soviéticas, confronto com milícias, no caso de Xinjiang, com o governo do Kuomintang, com milícias meio que pró-separatismo, anti-Kuomintang, que poderiam também ser fomentadas aí pelo Mao Tse-tung ou o Partido Comunista Chinês como um todo, né? E provavelmente sim os Estados Unidos iria ajudar a defender o Kuomintang de Xinjiang, né? Então, né, as coisas poderiam sim também ter alguns incidentes internos. Não estou falando que seria mil maravilhas, né? Mas ao mesmo tempo também, sim, muitas milícias, até mesmo muçulmanas, insurgentes, extremistas, poderiam estar combatendo aí todos os lados, né? O que poderia acabar transformando isso num barril de pólvora. Caso, né, chegasse nesse nível de conflito a ter grupos, digamos, terroristas, aí a China poderia tentar arrumar uma desculpa perfeita para intervir. Só que eu acredito que nesse momento alguns países, como por exemplo os Estados Unidos não digo tanto, mas o Afeganistão, a Turquia, por exemplo, poderia acabar reconhecendo o Xinjiang, né, principalmente se não tivesse o Kuomintang, né, porque, obviamente, né, para ter influências geopolíticas. A Arábia Saudita, como tinha bons laços aí com o Maklik, poderia reconhecer com ou sem Kuomintang em Xinjiang. Isso não ia alterar nada a relação aí dos sauditas. Já Israel seria algo meio delicado, né, porque com Kuomintang ou sem Kuomintang em Xinjiang, né, ele iria ver o que seria melhor para ele. Caso o Kuomintang não existisse em Xinjiang, duvido muito que Israel iria reconhecer. Uma vez que poderia sim meio que ser um país hostil a Israel, ou então meio que ser um país neutro, sabe? Não fede nem cheira. Já se Xinjiang tivesse Kuomintang, provavelmente Israel seria mais favorável, porque Xinjiang poderia sim acabar adotando uma política, né, mais pró-Ocidente. Não que Israel seja do Ocidente, né, mas Ocidente, Estados Unidos, Inglaterra, melhore suas relações com Israel, né? Então poderia acontecer sim, tá? Isso realmente poderia acontecer. Mas já indo aí para os anos 70, eu acredito que a situação poderia dar uma acalmada, né? Principalmente se o Kuomintang não existisse em Xinjiang, porque a China ia estar passando por diversas reformas, diversos modos com outras cabeças, outros pensamentos, mesmo que seja Partido Comunista. Então eu acredito que nesse momento, não estou falando que a China iria dar uma independência, tá? Mas eu estou falando que, pelo menos, eles não iriam, ser tão hostis, lógico, né? Se não tivesse o Kuomintang em Xinjiang. Caso Xinjiang tivesse um governo Kuomintang ali, as ações aí poderiam acabar ficando bem problemáticas, né? As ações aí poderiam, sim, meio que continuar hostis. Nem tanto, porém, ainda sendo hostil. Durante a Guerra Soviética-Afegã,
Eu acredito que a partir daí seria um ponto de ruptura entre a União Soviética e Xinjiang, tá? Independente se tivesse Kuomintang ou não. Justamente pelo fato de que sim, Kuomintang, para melhorar a imagem, né, do partido em relação aos muçulmanos que estavam ali antes, né, do partido chegar e tal, né, ele poderia chegar e falar assim, não, beleza, vamos ajudar o Afeganistão ali, né, independente do que for. Mas eu acredito que nesse momento a China provavelmente também iria sim ajudar o Afeganistão, uma vez que durante muitos anos a União Soviética ajudou Xinjiang contra a China. Então, meio que poderia ser uma forma da China se vingar através de uma proxy war. Já, né, no final da Guerra Fria, com protestos aí e tal, acredito que a China poderia pensar em reconhecer a independência de Xinjiang, caso não tivesse um governo do Kuomintang por ali no poder. Então, acredito que, eventualmente, sim, a China talvez, bem talvez mesmo, poderia pensar em reconhecer uma independência, uma independência parcial, se é que isso existe, da área de Xinjiang, né? Então, meio que tipo assim, ó, ok, vocês podem ser independentes, contanto que vocês tenham um governo favorável ao Partido Comunista Chinês. Então, meio que tipo assim, é questão tipo da Rússia com a Belarus, do Putin com o Lukashenko, entende? Mais ou menos isso. Caso o Xinjiang tivesse um Kuomintang, esquece. Isso nunca iria acontecer. E dos anos 90 para cá, as ações continuariam hostis, né, entre Xinjiang com Kuomintang e a China. Já na questão aí da guerra ao terrorismo de 2001 para frente, eu acredito que Xinjiang meio que poderia sim acabar de certa forma ajudando diretamente os Estados Unidos, colocando tropas americanas, mesmo que ilegalmente por lá. Só que lógico que isso iria aumentar e muito a tensão, né? Mas ao mesmo tempo o Paquistão poderia meio que limpar algumas evidências, né, para deixar algo mais tranquilo ali para os americanos. Lógico que o Afeganistão ia estar ganhando uma bela de uma grana, né? Já caso Xinjiang não tivesse um Kuomintang no poder, eu duvido muito que os Estados Unidos colocariam tropas ali, né, para invadir o Afeganistão, justamente pelo fato, né, de que o Xinjiang poderia sim ver essa atitude dos Estados Unidos aí como uma atitude imperialista. E de certa forma ali em ambos os governos, né, a tensão entre a China e o Xinjiang poderiam sim ser algo bem tensos, né? Poderiam sim eventualmente acontecer escaramuças, deserções de ambos os lados, né? Porém, eu acredito que se Xinjiang não tivesse Kuomintang, muitos países muçulmanos, né, como talvez o Irã eu não sei muito, né, mas o Afeganistão, Tajiquistão, Uzbequistão, enfim, Ásia Central como um todo, poderia sim dar um reconhecimento maior, né, antes da China virar a potência que é, para Xinjiang. Caso tivesse um resquício aí de governo chinês, duvido muito aí que seria reconhecido como um país independente. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Desculpa se ficou meio confuso, né? Mas paciência. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, as thumbs aí, né, para quem quiser usar, mas só dá aquele crédito. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever, veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E também, né, quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais, né, vou estar deixando aqui na descrição. Vamos que vamos! E comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Enfim, falou e fui!